Senador Romário, 5 minutos, senador. Bem, presidente, como hoje é sexta-feira, quero dar bom dia a Vossa Excelência, bom dia ao relator, o senador Antônio Anastasia, bom dia à doutora Janaína Pascoal, bom dia a todas as senadoras, todos os senadores, a todos aqui presentes e a todos que nos ouvem e nos veem através da TV Senado, internet e Rádio Senado. Bem, essa como a minha primeira intervenção nessa comissão especial, eu quero aqui manifestar o meu apoio ao processo de impeachment da Presidente da República. Tomei essa decisão, presidente, senhoras e senhores senadores, baseado na na decisão tomei essa decisão com base na letra da Constituição Federal. Tenho, nesses últimos 2 meses, conversado muito com minha assessoria, com alguns juristas, com algumas pessoas que são totalmente interessadas e voltadas nesse assunto, e cheguei à conclusão que um dos principais argumentos favoráveis ao processo de impeachment trata da abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional, isso que é dito por todos e já comprovado. Ao fazer isso, é evidente que a Presidente violou o artigo 167 da Constituição, não respeitando a separação de poderes e o controle parlamentar das finanças públicas, além de respeitar as leis orçamentárias. E, por extensão, a já comprovada ilegalidade das pedaladas, inclusive com o reconhecimento de eminente ministro do Tribunal de Contas do TCU, enquadrado no ato do artigo 11, item 3 da lei do impeachment. E aproveitar também a oportunidade para dizer que, doutora Janaína, eu estou bastante impressionada com Vossa Senhoria nessas praticamente 7 horas de debate que tivemos aqui. Vossa Senhoria me lembra muito um jogador de futebol que usava a camisa número 11 no passado da seleção brasileira, que não se intimidava com o tamanho dos zagueiros, com cor, com beleza, enfim. Independente de jogar na sua casa ou na casa do adversário. Esse, então, jogador sempre foi muito destemido e teve muito sucesso na sua carreira. E eu quero dizer para Vossa Senhoria que fiquei muito impressionado com a sua coragem, sua determinação e principalmente com o seu conhecimento jurídico, de toda a forma que Vossa Senhoria colocou hoje aqui para essa casa. Não me estendendo muito, já que temos aqui alguns outros companheiros aqui para continuar essa comissão, eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu teria aqui 8 perguntas para fazer para a doutora, mas vou me limitar a fazer apenas uma. Essa pergunta foi feita aqui por mim, junto com as pessoas que me ajudam aqui nesse mandato. Vossa Senhoria alega ter a Presidente promovido contratação ilegal de operações de crédito em violação do artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, as chamadas pedaladas fiscais. A defesa da Presidente, no entanto, afirma que houve mero atraso no pagamento de obrigações anterior contraídas. E ainda se recusa a discutir as operações realizadas anteriormente a 2015, ao argumento de que a Presidente só poderia ser responsabilizada por atos realizados no atual mandato. Primeiramente, gostaria de saber o que, na opinião de Vossa Senhoria, permite desconstruir essa tese reiterada pelos defensores da Presidente. Segundo, o que permite identificar a conduta praticada em 2015 como empréstimo disfarçado. E também, não estariam as operações do ano anteriores a evidenciar a reiteração de uma prática ilegal e a explicitar a verdadeira natureza da conduta praticada de 2015? E, finalmente, não se deveria conferir interpretação sistemática ao artigo 86, parágrafo 4 da Constituição Federal, tendo em vista a inserção da instituição da reeleição
no texto constitucional pela emenda constitucional 1697 e reconheceu o princípio da continuidade administrativa para estabelecer a ligação entre as práticas e descortinar seu verdadeiro propósito, coibindo, inclusive, abusos por parte de governantes e candidatos à reeleição. Na verdade, doutora Janaína, eu poderia aqui me estender e fazer aqui outras perguntas, mas eu vou me contentar com essa resposta, até porque, mais uma vez, eu respeito meus próximos. Palavra com a doutora Janaína, 5 minutos. Esse jogador que Vossa Excelência se refere é um que ficava ali na boca? Exatamente isso. Esperando chegar para fazer o gol? Na hora certa. E cada gol bonito, né? E cada gol bonito. Olha, não é rasgação de seda, mas não dá para esquecer, né? Independentemente de time, independentemente de Vossa Excelência dizer que é favorável, não dá para esquecer, né? É muito bonito mesmo, parabenizo também por ter entrado na política, né? Eu acho que nós precisamos que o cidadão abrace a política, então parabenizo também essa escolha. Muito obrigado. Né? E a preocupação em depurar, como nós estamos brigando para depurar, né? Tudo isso que a gente está mexendo, né? Levantando os tapetes, eu sei da preocupação de Vossa Excelência por depurar também o mundo do futebol, né? Eu tenho acompanhado, não entendo tanto de futebol, acho bonito, lembro dos gols de Vossa Excelência, mas louvo essa preocupação de Vossa Excelência, já ouvi várias entrevistas, li também, então fica aqui o meu reconhecimento pelo trabalho no futebol e pelo trabalho no campo político de Vossa Excelência. Então vamos por partes. Existe, e isso está explicado na Lei de Responsabilidade Fiscal e em toda a doutrina que trata, né, do direito financeiro, nem é do direito criminal propriamente, do direito financeiro. Existe a figura da operação de crédito por antecipação. Então, por exemplo, eu posso emprestar dinheiro para Vossa Excelência. Isso é uma operação de crédito. Mais fácil Vossa Excelência emprestar para mim, mas tudo bem, eu posso emprestar para Vossa Excelência. É uma operação de crédito. Uma operação de crédito por antecipação funciona assim. No lugar de eu dar o dinheiro para Vossa Excelência, eu faço pagamentos para Vossa Excelência. Então, essa modalidade de operação de crédito por antecipação, ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, como tal. A lei trata dessa modalidade no artigo 36, no 37 e no 38. No 36, trata especificamente dos bancos públicos e proíbe qualquer operação de crédito com bancos públicos, não só por antecipação, qualquer. No 38, ela trata dos bancos privados, especificando que com relação aos bancos privados pode, porém, os bancos privados estão obrigados, o Tesouro está obrigado a resgatar. Então, por exemplo, o banco privado pode antecipar um pagamento para o governo, mas para fazer outra antecipação, que seria outro empréstimo, o governo tem que pagar antes, tem que resgatar. E essas operações, mesmo com os bancos privados, elas não podem acontecer no ano eleitoral. Então, por isso que eu falei no começo, não sei se ficou claro, que são 3 infrações. Fez os empréstimos por antecipação, fez sem resgatar os anteriores, porque foram meses a fio, não foram dias, foram meses a fio, e fez muitos empréstimos por antecipação em ano eleitoral. Então, uma tripla infração, muito grave, mais grave porque não foi contabilizado. Vossa Excelência traz a questão da reeleição. O governo tem se apegado muito ao artigo 86, que fala lá que a presidente não pode ser punida por atos praticados fora de suas funções. E eles cismam em ler funções como mandato. Um outro argumento que eles tentam levantar é porque a Lei 1079/50, no artigo 15, diz assim: o presidente não será punido por crime de responsabilidade, por crime comum pode, por crime de responsabilidade, se já tiver deixado o cargo. Então, eles dizem assim, se a presidente saiu no primeiro mandato, ela deixou o cargo, então ela não pode ser punida. E isso está na denúncia, Excelência. Essa presidente nunca deixou o cargo. Ela concorreu à reeleição no cargo, utilizando até veículos de locomoção. Ela era tratada nos debates como candidata a presidente. Então, não houve essa saída do cargo
como o governo tenta se apegar. É uma situação de continuidade delitiva, sim. Pior, é uma situação de crimes praticados para garantir a reeleição. Que é isso que os juristas que deram os pareceres, professor Ives, professor Adilson Dallari, eles dizem assim: como é que pode, gente? Na medida em que o ordenamento adota a reeleição, se eu disser que todos os crimes praticados para garantir a reeleição ficarão impunes, eu estou dando carta branca para o chefe da nação fazer o que ele bem quiser nesse período, compreende, Excelência? Então, assim, Vossa Excelência tem razão. A reeleição não é uma carta branca. Esse mandato, ele teve continuidade, os crimes tiveram continuidade, invadiram 2015 e foram até quase o final de 2015. 2015 é suficiente para afastar? É. Mas esse histórico, que eu considero muito mais do que um histórico, eu considero crimes muito bem delimitados, esses fatos têm que ser trazidos, têm que ser considerados, porque isso é a prova do dolo. Isso é a prova do que se objetivava. Conclua, doutora Janaína, por favor. Não sei se eu respondi. Senador Romário, 2 minutos para a réplica. Eu termino a minha fala aqui agradecendo mais uma vez a presença da doutora Janaína e dizer que espero que amanhã, no 4º dia dessa comissão, os ânimos estejam um pouco melhor, né, do que hoje, porque realmente alguns senadores, na minha opinião, passaram um pouco do limite. Eu entendo que no debate de um assunto dessa relevância do país, isso possa acontecer, mas esperamos que a gente possa ter aqui amanhã um debate muito mais qualitativo. Muito obrigado e bom dia a todos. Senador Romário, 5 minutos, senador. Bem, presidente, como hoje é sexta-feira, quero dar bom dia a Vossa Excelência, bom dia ao relator, o senador Antônio Anastasia, bom dia à doutora Janaína Pascoal, bom dia a todas as senadoras, todos os senadores, a todos aqui presentes e a todos que nos ouvem e nos veem através da TV Senado, internet e Rádio Senado. Bem, essa como a minha primeira intervenção nessa comissão especial, eu quero aqui manifestar o meu apoio ao processo de impeachment da Presidente da República. Tomei essa decisão, presidente, senhoras e senhores senadores, baseado na decisão tomei essa decisão com base na letra da Constituição Federal. Tenho, nesses últimos 2 meses, conversado muito com minha assessoria, com alguns juristas, com algumas pessoas que são totalmente interessadas e voltadas nesse assunto, e cheguei à conclusão que um dos principais argumentos favoráveis ao processo de impeachment trata da abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional, isso que é dito por todos e já comprovado. Ao fazer isso, é evidente que a presidente violou o artigo 167 da Constituição, não respeitando a separação de poderes e o controle parlamentar das finanças públicas, além de respeitar as leis orçamentárias. E, por extensão, a já comprovada ilegalidade das pedaladas, inclusive com o reconhecimento de eminente ministro do Tribunal de Contas do TCU, enquadrado no ato do artigo 11, item 3 da lei do impeachment. E aproveitando... Brigando para depurar, né, tudo isso que a gente está mexendo, né, levantando os tapetes, eu sei da preocupação de Vossa Excelência por depurar também o mundo do futebol, né? Eu tenho acompanhado, não entendo tanto de futebol, acho bonito, lembro dos gols de Vossa Excelência, mas louvo essa preocupação de Vossa Excelência, já ouvi várias entrevistas, li também, então fica aqui o meu reconhecimento pelo trabalho no futebol e pelo trabalho no campo político de Vossa Excelência. Então vamos por partes.
Existe, e isso está explicado na Lei de Responsabilidade Fiscal, e em toda a doutrina que trata, né, do direito financeiro, nem é do direito criminal propriamente, do direito financeiro. Existe a figura da operação de crédito por antecipação. Então, por exemplo, eu posso emprestar dinheiro para Vossa Excelência. Isso é uma operação de crédito. Mais fácil Vossa Excelência emprestar para mim, mas tudo bem, eu posso emprestar para Vossa Excelência. É uma operação de crédito. Uma operação de crédito por antecipação funciona assim. No lugar de eu dar o dinheiro para Vossa Excelência, eu faço pagamentos para Vossa Excelência. Então, essa modalidade de operação de crédito por antecipação, ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, como tal. A lei trata dessa modalidade no artigo 36, no 37 e no 38. No 36, trata especificamente dos bancos públicos e proíbe qualquer operação de crédito com bancos públicos, não só por antecipação, qualquer. No 38, ela trata dos bancos privados, especificando que, com relação aos bancos privados, pode, porém, os bancos privados estão obrigados... o Tesouro está obrigado a resgatar. Então, por exemplo, o banco privado pode antecipar um pagamento para o governo. Mas, para fazer outra antecipação, que seria outro empréstimo, o governo tem que pagar antes, tem que resgatar. E essas operações... Dá também a oportunidade para dizer que, doutora Janaína, eu estou bastante impressionada com Vossa Senhoria nessas praticamente 7 horas de debate que tivemos aqui. Vossa Senhoria me lembra muito um jogador de futebol que usava a camisa número 11 no passado da seleção brasileira, que não se intimidava com o tamanho dos zagueiros, com cor, com beleza, enfim. Independente de jogar na sua casa ou na casa do adversário. Esse, então, jogador sempre foi muito destemido e teve muito sucesso na sua carreira. E eu quero dizer para Vossa Senhoria que fiquei muito impressionado com a sua coragem, sua determinação e principalmente com o seu conhecimento jurídico, de toda a forma que Vossa Senhoria colocou hoje aqui para essa casa. Não me estendendo muito, já que temos aqui alguns outros companheiros aqui para continuar essa comissão, eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu teria aqui 8 perguntas para fazer para a doutora, mas vou me limitar a fazer apenas uma. Essa pergunta foi montada, feita aqui por mim, junto com as pessoas que me ajudam aqui nesse mandato. Vossa Senhoria alega ter a presidente promovido contratação ilegal de operações de crédito em violação do artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, as chamadas pedaladas fiscais. A defesa da presidente, no entanto, afirma que houve mero atraso de um pagamento de obrigações anterior contraídas. E ainda se recusa a discutir as operações realizadas anteriormente a 2015, ao argumento de que a presidente só poderia ser responsabilizada por atos realizados no atual mandato. Mas mesmo com os bancos privados, elas não podem acontecer no ano eleitoral. Então, por isso que eu falei no começo, não sei se ficou claro, que são 3 infrações. Fez os empréstimos por antecipação, fez sem resgatar os anteriores, porque foram meses a fio, não foram dias, foram meses a fio, e fez muitos empréstimos por antecipação em ano eleitoral. Então, uma tripla infração, muito grave. Mais grave porque não foi contabilizado. Vossa Excelência traz a questão da reeleição. O governo tem se apegado muito ao artigo 86, que fala lá que a presidente não pode ser punida por atos praticados fora de suas funções. E eles cismam em ler funções como mandato. Um outro argumento que eles tentam levantar é porque a Lei 1079/50, no artigo 15, diz assim: o presidente não será punido por crime de responsabilidade, por crime comum pode, por crime de responsabilidade, se já tiver deixado o cargo. Então, eles dizem assim, se a presidente saiu no primeiro mandato, ela deixou o cargo, então ela não pode ser punida. E isso está na denúncia, Excelência. Essa presidente nunca deixou o cargo.
ela concorreu à reeleição no cargo, utilizando até veículos de locomoção. Ela era tratada nos debates como candidata a presidente. Então, não houve essa saída do cargo como o governo tenta se apegar. É uma situação de continuidade delitiva, sim. Pior, é uma situação de crimes praticados para garantir a reeleição. Que é isso que os juristas que deram os pareceres, professor Ives, professor Adilson Dallari, eles dizem assim: como é que pode, gente? Na medida em que o ordenamento adota a reeleição, se eu disser que todos os crimes praticados para garantir a reeleição ficarão impunes, eu estou dando carta branca. Primeiramente, gostaria de saber o que, na opinião de Vossa Senhoria, permite desconstruir essa tese reiterada pelos defensores da presidente. Segundo, o que permite identificar a conduta praticada em 2015 como empréstimo disfarçado. E também, não estariam as operações do ano anteriores a evidenciar a reiteração de uma prática ilegal e a explicitar a verdadeira natureza da conduta praticada de 2015? E, finalmente, não se deveria conferir interpretação sistemática ao artigo 86, parágrafo 4 da Constituição Federal, tendo em vista a inserção da instituição da reeleição no texto constitucional pela emenda constitucional 1697 e reconhecer o princípio da continuidade administrativa para estabelecer a ligação entre as práticas e descortinar seu verdadeiro propósito, coibindo, inclusive, abusos por parte de governantes e candidatos à reeleição. Na verdade, doutora Janaína, eu poderia aqui me estender e fazer aqui outras perguntas, mas eu vou me contentar com essa resposta, até porque, mais uma vez, eu respeito meus próximos. Palavra com a doutora Janaína, 5 minutos. Esse jogador que Vossa Excelência se refere é um que ficava ali na boca? Exatamente isso. Esperando chegar para fazer o gol? Na hora certa. E cada gol bonito, né? E cada gol bonito. Olha, não é rasgação de seda, mas não dá para esquecer, né? Independentemente de time, independentemente de Vossa Excelência dizer que é favorável, não dá para esquecer, né? É muito bonito mesmo, parabenizo também por ter entrado na política, né? Eu acho que nós precisamos que o cidadão abrace a política, então parabenizo também essa escolha. Muito obrigado. Né? E a preocupação em depurar, como nós estamos